Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Dessa vez com vídeo de revisão do capítulo 831. Eu acertei, né? Acertei. Então, basicamente a revisão atrasou, até deixei um comentário no grupo do Teorizando com Tsuki e depois na page avisando que é porque era aniversário do meu pai, teve festa aqui com a família toda e tal, então não deu pra gravar antes, né? E também teve a questão da história do rei, né? Que eu posto todo dia 1º do mês, né? Então acabou que caiu o capítulo mesmo no dia 1º, quinta-feira e papapá. Então acumulou tudo, então acabou atrasando a revisão. Ainda tem um vídeo gravado que vai sair por esses dias. Como amanhã eu vou trabalhar, provavelmente ele deve sair por terça, sabe? Mas tá tudo encaminhado, gente, fica tranquilo. Mas antes de começar a revisão propriamente dita, né, eu quero deixar um recadinho para vocês. Vou fazer um recadinho no começo, um recadinho no final. Por isso que eu não abri pauta para essa revisão. Eu sempre leio o comentário, teorias de vocês. Dessa vez eu não vou ler, né? Talvez, se vocês tiverem boas teorias, grandes opiniões que queiram dar, eu posso fazer um vídeo só para isso depois, né? O primeiro recadinho, então, que eu vou dar antes de fazer a revisão é a vaquinha, né? Queria agradecer muito o pessoal que está me ajudando com a vaquinha, né? Já chegamos ao valor de R$ 245 e um total de 750. Então, o pessoal está ajudando mesmo. Eu fico muito feliz, eu agradeço bastante, né? E agradecimento especial aos últimos 2 colaboradores, que eu não falei no último vídeo, né? Que é o Paulo Júnior. Um beijo, Paulo. E também ao nome é grande, Carlos César Gomes da Silva. Isso, ó. Um beijo também. Um dos prêmios de participar da vaquinha, além de um pedido de história, é um desenho, certo? O pedido de história do Paulo Júnior era uma teoria bem peculiar, né? Que quer ligar a guerra que a Nami perdeu seus pais biológicos com uma das guerras que os V-Smokes elaboraram, né? Então, basicamente, seria uma história sobre o passado da Nami, a guerra em que ela perdeu seus pais, envolvendo os V-Smokes. Agora, por outro lado, o César ainda não decidiu qual que é o pedido de história. Eu tô até vendo de comprar uma lapela, né? O ZR do ZR Oficial até me falou que pode ajudar, né? Para o áudio ficar melhor. Enquanto isso, né? Eu peço a ajuda de vocês para continuar fazendo esse trabalho aqui cada vez melhor. Muito bem, então agora vamos para a review e depois no final da revisão eu dou meu segundo recadinho, ok? Muito bem, o capítulo ele é bem simplista, na verdade é mais um capítulo de sequência, né, dos acontecimentos, né? Então eu não vou fazer exatamente um resumo do que aconteceu, né, porque não aconteceu tanta coisa. Curioso, já começa pela capa, que a ilha Hokushima, uma coisa assim, eu sempre confundo o nome dessa ilha, que é onde o Luffy treinou com aqueles 3 animais, né? E a Margaret, né, que é uma das Amazonas, mostrando o cartaz do Luffy, eles reconhecendo e ficando tão emocionados. Muita gente anda teorizando, né? Eu não sou tão boa para teorizar habilidades e entre outras coisas, mas muita gente teoriza de que o Luffy se inspirou, na verdade, nesses 3 animais para fazer seus golpes, né? Uma eternidade depois. O King Kong Gun, o Leon Bazooka, certo? Aí falta um do Crocodilo também, né? Que ainda não teria aparecido, né? É uma teoria bem interessante, mas eu não tenho nada que agregar a ela. Eu acho que essa carro vai ser um reforço para essa teoria, né? Então, nesse capítulo temos um negócio assim que muita gente ficou feliz, depois ficou chateada, que é a aparição do Sandy, né? Eu fiquei tipo, quando eu tava vendo os spoilers com o Paulo, assim, né? A gente madrugou vendo esse negócio depois para conferir quem foi melhor e quem foi pior no Mantra. Mantra é o nosso quadro de predileções no grupo Teorizando com Tsuki. Entra lá, gente, que é muito, muito bacana, muito engraçado. E foi uma desgraça, né? Ninguém acertou nada praticamente. Foi terrível. Ninguém imaginou que esse capítulo ia acontecer, né? E o que mais desapontou muita gente foi o Sandy, porque na verdade não era o Sandy de verdade, né? Era meio que uma ilusão. E eu quero evidenciar 2 coisas aqui. A diferença do Sandy e do Luffy que aparece nesse capítulo. Mas vamos por partes. Esse Sandy que aparece, ele não tem qualquer reação, né? Ele aparece assim e tal. Aí ele, nossa, o bando, né? Tipo, tal. Ele tá até comendo um pirulito, até o pessoal zoou, que é a versão da 4Kids e tal. Estranho. E o mais estranho é que o Luffy diz que viu o Sandy e a Purin na costa, né? E depois eles só viram o Sandy. É meio complicado isso daí. E vocês podem ver que o Sandy, ele está normal. Ele tá meio com o rosto meio redondo, meio estranho assim, mas ele tá normal. Essa daí deve ser coisa de traço mesmo, de desenho. O que você quer dizer com normal, Tsuki? Eu quero dizer que ele não está espelhado. Muito bem, porque depois a gente vê que aparece um segundo Luffy quando eles começam a se adentrar na floresta perseguindo esse Sandy, certo? E aparece esse segundo Luffy. Se vocês prestarem atenção, a cicatriz no olho dele
está ao contrário, quando um encara o outro. Um tá de um lado, outro tá do outro. Por quê? Porque é feito espelho. Só que o do Sanji não aconteceu isso. Se você pegar uma imagem do Sanji do mangá há muito atrás que ele apareceu e desse capítulo 831, vocês vão perceber que é o mesmo Sanji, não é um espelho, certo? E outra coisa que diferencia esse Sanji e esse Luffy é a questão da personalidade, porque o Luffy, segundo o Luffy que apareceu, parecia um espelho, né? Parecia um reflexo da personalidade do Luffy, agir igual ele. O Luffy não conseguia passar porque ele batia literalmente num espelho. Até a Nami comenta, parece que ele tá fazendo palhaçadas na frente de um espelho, né? Exatamente isso. E o Sanji não, não tínhamos o Sanji original ali e ele não mostrava qualquer tipo de reação. Que a Nami mais uma vez bem colocou, né? Esse não pode ser o Sanji não ia ficar ali parado vendo a gente fazendo tudo isso, a gente passando esses perrengues sem fazer nada, né? Muito bem colocado. Outra coisa que acontece nesse meio tempo, quando eles adentram a floresta, é a ponte que eles atravessam é devorada por um crocodilo, certo? E a Nami faz um comentário muito engraçado, tipo, meu Deus, um crocodilo, um animal usando roupas humanas, acaba de falar com a gente. E o Luffy, tipo assim, sério? Really? Really, nega? Você está assustado com isso? Tipo, o Chopper. Olha a Carrot aqui atrás e você tá assustado com isso? Na moral. E agora há pouco a gente tinha um esqueleto e um felino aqui com a gente, né? E tudo bem, a Nami se assustou com isso, faz parte. Mas é bem pertinente a gente pontuar que esse crocodilo com chapéu, não é um mink, né? Porque foi nos colocado que os minks possuem pelos, né? Por isso que eles não se acham diferentes dos humanos, porque os humanos também possuem pelos, certo? Crocodilos não possuem pelos, até por isso os minks usavam crocodilos como meios de transporte, né? Em Zou. Então pode ser uma nova raça, né? Quantas raças será que vão existir em One Piece? Ou será que é mais um dos milhões de mestiços que tem na Ilha da Big Mom? Não sabemos ainda, né? Outra coisa bem confusa e interessante que aparece nesse capítulo é a questão do gigante enterrado. Eu diria que é a coisa mais avulsa que acontece no capítulo, na verdade. Mas eu encontrei uma referência aí, meio que não necessariamente escondida, mas entre meios nessa parte. Que é o gigante enterrado e as perguntas que o Luffy faz, né, berra para a cópia dele, né? Que ele pergunta quem diabos é você, quem raios é você, certo? E o gigante tenta falar para eles que ele quer, ele tá ali porque ele quer, ok, né? A Chopper fica até puto com isso. E que ele queria maçã queria suco de maçã de uma cachoeira de maçã. Ok. Mas assim, o que você lembrou com isso, Tsuki? Alice no País das Maravilhas. Aí vocês, não, beleza, Alice no País das Maravilhas, tal, porque depois eles são atacados por um coelho branco e tudo mais. Sim, ok, mas ele me lembrou de um capítulo especialmente, assim, dependendo da versão que vocês lerem, se não me engano, é o capítulo 5 de Alice, que ela encontra a Largata, certo? Encontrando a Largata faz repetidas vezes a mesma pergunta: quem eres tu? Né? Que cai exatamente nessa pergunta que o Luffy vinha fazendo, né? Ele via a cópia dele e ele consumou: quem é você? Quem é você? Certo? Essa Largata, depois de muitos questionamentos com Alice está confusa porque ela não consegue ficar do mesmo tamanho por muito tempo, né? Vocês lembram da história da Alice? Ela come um cogumelo, ela bebe uma poçãozinha, ela vive mudando de tamanho, né? E nessa parte a Alice está muito frustrada com isso e ela fala: eu não consigo manter o mesmo tamanho nem por 10 minutos. 10 minutos. Isso lembra alguma coisa para vocês? Gear 4, muito bem. E depois, né, nessa conversa meio confusa, meio existencial, a Largata ajuda a Alice a comer o cogumelo e ela se torna uma gigante, que é o gigante enterrado no meio da floresta. Assim, nossa, mas Suki, mas é tudo picadinho, não é uma coisa fixa, uma coisa linear. Sim, é uma referência picada, uma referência cortada, para dizermos melhor. Mas o Oda costuma fazer bastante isso. A gente pode usar, por exemplo, Dressrosa como exemplo. A gente tem Don Quixote e Dom Flamingo, né? O primeiro nome, o nome da família dele é Don Quixote. E temos Don Quixote de La Mancha, certo? Que é o livro. Em Don Quixote de La Mancha, a pior derrota dele foi contra os moinhos de vento, que ele acreditava que eram gigantes, certo? Ele, em Dressrosa, Don Quixote do Flamingo, nesse caso, luta contra o Luffy e perde, né? O Luffy, que parecia um gigante, pelo pessoal gritando em Dressrosa,
gigante, né? 4 metros, não é pouco, né? Parecia um gigante e veio de uma ilha chamada Moinho de Vento. Caso vocês não saibam, não viram meus outros vídeos, Vila Fuxa é a vila dos Moinhos de Vento. E a única referência que o Luffy deu para os Mugiwaras, né, para sua tripulação, do lugar onde ele mora, eu moro num lugar cheio de moinhos de vento. Eu nem lembro onde foi isso, acho que foi em Alabasta que ele falou alguma coisa assim. Enfim, então, é a referência de Don Quixote cortada em pedacinhos, assim, sem contar que Rocinante é o nome do cavalo, se não me engano, de Don Quixote de La Mancha. Então, é uma coisa que o Oda costuma fazer. Se vocês puderem conferir o capítulo 5 de Alice no País das Maravilhas, eu acho que é bem pertinente, né? A figura que Alice se transforma num gigante, eles encontram um gigante no meio da floresta. O Luffy fica com um questionamento mais puxado pro lado engraçado de quem é você, porque ele está olhando para ele mesmo, nesse caso, né? A referência da questão do tamanho, pode ser que eles acabem acontecendo alguma coisa que eles cresçam e diminuam ali no meio, quem sabe? Poderia ser uma sequência de referências. Muito bem. Esse é o que mais interessante que eu teria para falar dessa parte, né? Que é muitos questionamentos, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, o que levou eles a entrarem ali. A gente sabe que agora o Luffy ficou para trás, né? Mas como eu disse para vocês, eu acredito que são 2 usuários diferentes de Akuma no Mi aí. Um que está criando um clone e outro que está criando um efeito espelho, né, pro Luffy. Ou pode ser que um seja apenas uma ilusão da floresta, já que é efeito do mesmo poder que criou a floresta, e o outro seja uma Akuma no Mi, que muita gente teoriza, e eu concordo, né, que seria superior à Akuma no Mi do Bon Clay. Da mesma forma que o Bon Clay, ele ativa o poder dele, Bon Clay, com o corpo dele, né? Esse seria o poder de área. Com o exemplo que eu sempre dou, o Bug, que atinge o poder no próprio corpo, né? E o LOL, que divide as coisas fora, né? Em área. Entendeu? Então vai ser mais ou menos esse esquema ou para o cara que está fazendo isso com o Luffy, ou para o cara que criou o Sandy, né? Eu acredito que são coisas diferentes. Um pode ser um efeito da floresta, outro pode ser uma Akuma no Mi, ou as duas podem ser Akuma no Mi. Ou as duas podem ser efeito da floresta, né? Porque ela é chamada de floresta da sedução. Então alguma coisa estranha, né? Para atrair os Mugiwaras ela tem, né? Além do que, toda essa história de floresta misteriosa também lembra muito João e Maria, né? Que eles adentram a floresta para achar até achar a casa da bruxa que é feita de doces, né? Então, essa daí é bem casadinha com a teoria da Alice nos Países das Maravilhas. Outra coisa peculiar a se dizer é que esse pedaço do arco da Big Mom tá lembrando muito Skypiea, né? Porque quando aquele caranguejo estranho lá pega o Mary e leva pro altar de sacrifício, sabe? No meio da floresta, que depois o Mary se autoconserta. Eu lembrei pelo menos muito dessa parte, eu não sei vocês. Não tem muita coisa a acrescentar. Se vocês tiverem opiniões, teorias, outras coisas que a gente pode agregar, eu posso criar outro vídeo para fazer sobre isso. Semana que vem não tem One Piece, mas eu vou trazer outros vídeos de outras coisas aqui no canal, fiquem tranquilos. E agora eu vou para o meu último aviso, que é uma coisa interessante que eu quero fazer para vocês. A página Teorizando com Tsuki acaba de ultrapassar o canal em número de likes, né? Tá com 890 agora que eu tô observando. E eu quero começar uma espécie de jogo com vocês, certo? Era um jogo que era muito comum no fórum, né? Começou no Fórum Project, depois foi para União Fórum. Que seria um jogo de charadas, né? Trocadilhos, brincadeiras usando-se do conhecimento de One Piece, né? Para a gente testar o nosso nível de conhecimento acerca da obra, certo? Basicamente, eu vou ler para vocês a primeira parte da história, em que você é o personagem principal e você tem que resolver uma certa charada. A charada vai ser dita em vídeo e depois ela vai ser colocada na página Teorizando com Tsuki. Você lê a charada, né? Se pergunta e chega à sua resposta. O que você faz com essa resposta, então? Por exemplo, a resposta é Hancock na Ilha das Mulheres. Perfeito. Você fica de olho na página Teorizando com Tsuki. Vai sair várias imagens, como sempre, né, sobre várias coisas diferentes no universo de One Piece. E uma delas vai ser uma imagem da Hancock na Ilha das Mulheres. Você vai nesse post e clica no link. A gente sempre coloca um link de um vídeo, de alguma coisa. Só que a partir de então, os links vão estar todos mascarados. Ou seja, vai estar com o encurtador do Google. Então, olhando para ele, você não vai saber se é um vídeo do YouTube, se é um outro site ou alguma coisa assim. Mas você sabe que essa imagem é a resposta da sua charada. Então, você clica nesse link. Ele vai te encaminhar para o site Teorizando com Tsuki com a finalização da charada. Eu vou até colocar a imagem aqui para vocês, né? Você chega numa página... você acertou a finalização da charada. E embaixo tem um espacinho para colocar seus comentários. Você fala lá, olha, first,
ah, resolvi esse negócio, kkkk, era muito fácil, ou qualquer outra coisa, só para o seu nome ficar marcado ali e a gente saber que você chegou à resposta, né? Ah, Tsuki, mas qual que é o prêmio desse jogo? A priori nenhum, minha gente. É mais pra gente testar nossos conhecimentos de One Piece, ver se a gente prestou atenção nos pequenos detalhes, ficar pensando e se divertindo um com o outro, né? Depois, se vocês insistirem muito, eu posso pensar numa premiação, certo? Mas por enquanto é isso. Esperem que na página Teorizando com Tsuki vai mais algumas explicações, certo? E antes de finalizar o vídeo, eu vou ler para vocês a primeira charada. Finalmente você resolveu partir em sua própria aventura pirata. Você se despede do porto de sua cidade natal e parte em uma jornada. Um objetivo por cumprir, um sonho, mas para isso você precisa encontrar determinadas pessoas. Já se passaram quase 3 anos desde que aquele jovem de chapéu de palha te inspirou a sair de sua ilha, mas a sorte não parece estar do seu lado também. Seu barco é atacado por um enorme rei dos mares. Lembrando da partida daquele jovem, você olha para o seu bote. Nele você possui um barril de maçãs, uma espada e uma pistola. Qual deveria usar para derrotar seu inimigo e continuar a sua viagem? Muito bem, gente. Essa é a charada da vez. Entre na página Teorizando com Tsuki para ver mais explicações sobre o jogo. Essa charada na íntegra para vocês lerem de novo. E fiquem procurando, fiquem matutando qualquer resposta e depois procurem na página o link que te encaminhará para o resultado. Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui também. Pode deixar na página Teorizando com Tsuki, pode deixar no grupo Teorizando com Tsuki. Fiquem à vontade. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Muito obrigada. Nos vemos no mar.